Olá, meus amigos, tudo bem? Bem, espero que sim. Estamos de volta aqui então para passarmos mais uma mensagem do nosso irmão Emmanuel. Essa mensagem foi psicografada por Chico Xavier e se encontra no livro cujo título é Encontro Marcado. E essa psicografia, essa mensagem, se encontra na página de número 23, cujo tema principal é Em Louvor dos Outros. E vai falar sobre a necessidade de beneficência, que é o tema, ok? Ele começa assim: quando alguém te induza a esquecer o impositivo de amparo aos outros, pensa em ti mesmo. Quer dizer, quando alguém te induza, você te induzir a você não se preocupar com os outros, pensa em você mesmo, ou seja, porque tudo que nós fizermos para os outros, estamos fazendo por nós mesmos, ok? E ele continua: observa as provações que te rodeiam, os próprios passos, malgrado as facilidades que te coroam a vida, Então, mesmo que a gente tenha facilidade, vamos observar, tudo aquilo que está ao nosso redor. Não é isso? Ele continua: tens a casa relativamente farta, com as refeições a teu gosto, e sofres o impacto de lutas que te amargam as horas. Pensa naqueles que atravessam a existência não somente supliciados de angústia, mas também absolutamente desprovidos de teto a que se acolham. Tens suficiente conforto material para ofertar aos descendentes queridos e podes brindá-los com apoio cultural, preparando-os dignamente para o trabalho, e muitas vezes sofres com eles preocupações inquietantes que te furtam qualquer disposição à tranquilidade. Pensa naqueles que não apenas se atormentam com as inibições e necessidades dos filhos do coração, mas também carregam a dor inexprimível de sabê-los relegados à doença e à penúria, por falta de recursos essenciais à própria sustentação. Tens repouso e remédio para as ocasiões de refazimento e cansaço, e sofres opressiva ansiedade à frente dos problemas que te surgem na vida, obrigando-te a caminhar como se estivesse sob chuva de brasas. Pense naqueles que não somente suportam a cabeça esfogueada de aflição, mas também não dispõem da menor possibilidade de descanso e meditação para as horas de sofrimento. Tens contigo os tesouros da instrução que te abrem as portas com intercâmbio com os mais belos espíritos da humanidade, através da palavra escrita, e sofres desorientação ou incertezas quando as provas te desafiam. Pensa naqueles que não apenas desconhecem a direção espiritual, mas também não possuem qualquer meio de acesso e auxílio mais amplo da inteligência, por haverem transitado na infância e na juventude seu socorro ou escola. Quer dizer, quantos não foram orientados durante a sua adolescência sobre as coisas espirituais? Pois é. Conservas disponibilidades preciosas e conheces de perto suplícios físicos e morais que te fazem solicitar do Senhor
amparo e inspiração nos instantes difíceis. Pensa naqueles que resistem às provações muito mais ásperas que as tuas, sem arrimo que lhes forneça o consolo e restauração. Reflete isso e deixa que a beneficência te inspire a jornada na terra. A caridade é a luz da vida superior, cujos raios reconstituem a saúde e a alegria da alma, na condição de terapia divina. Por ela, deitarás bálsamo curativo nas grandes chagas alheias e com ela tornarás cada dia as tuas dores menores, rendendo graças a Deus. Bem, meus amigos, é que aqui está uma reflexão para a gente pensar muito que a gente vive lamentando, não é verdade? Então, pensar naquilo que temos, naquilo que podemos fazer, né? E naqueles que não podem fazer, naqueles que têm muito menos do que nós temos. Há algum tempo atrás, eu soube um fato curioso, que a gente sempre acha, às vezes, né, que nós somos os pobres coitados, o último dos últimos, os mais infelizes da terra. Mas uma vez eu assisti na televisão, aconteceu isso no Rio de Janeiro, as pessoas, nós, na atualidade, os homens, né, o egoísmo é tão grande que um quer tomar a coisa do outro, não é verdade? Pensando só nele e não pensa no outro. O egoísmo provoca essas coisas. E tem gente que pensa que não tem nada de valor, e eu vou contar uma história para vocês. Você sempre terá alguma coisa que o outro não tem, e vice-versa. Então a história é verídica. O que aconteceu? 2 moradores de rua entraram no conflito e um assassinou o outro, ok? Quando esse que matou o assassino foi pego pela polícia, entrevistado na delegacia, ele o policial perguntou: por que você fez isso, matou fulano de tal? Aí ele falou: eu matei. O delegado perguntou: ele te roubou, ele te cometeu alguma coisa contigo, te ofendeu, te agrediu, ou você matou ele para roubar o dinheiro dele, alguma coisa dele? Aí ele responde para o delegado, para o policial. Ele falou: não, eu matei ele porque o lugar que ele estava dormindo debaixo do viaduto, eu queria dormir ali, né, que aquele lugar era muito bom. Então eu matei ele para poder ficar no lugar dele, poder dormir naquele local. Então, gente, a gente serve para reflexão, que a gente vê que o motivo, a pessoa, o ser, quando ele é invejoso, quando ele quer se apoderar daquilo que o outro tem, não tem lógica, nem fundamento, nem valores. Assim que eu posso dizer: foi ganancioso porque o outro tinha muita grana. Não, não se trata disso. A pessoa quer o que o outro tem, embora o que o outro tenha não seja nada. Mas para aquele que dormia fora do viaduto, em outro local, no tempo, provavelmente, aquela posição debaixo do viaduto é maravilhosa. Então a gente tem que dar valor àquilo que nós temos. Isso é uma reflexão. Tem pessoas que moram lá no meio do mato, que não tem água, não tem luz, etc e tal, não é verdade? E mesmo essa pessoa que mora numa condição dessa, que ela pode até se achar o último dos últimos, ela vai encontrar alguém que esteja sob condições piores do que a dela. Sempre é assim. Sempre encontraremos um que está sob condições piores do que as nossas. Vocês estão entendendo? Tem gente que passa por sofrimentos terríveis e não lamenta, não reclama. E tem aqueles outros que, por um pequeno problema que seja, perde o controle. Não é verdade? Tem pessoas que nascem com defeitos físicos terríveis, né? E vivem sorrindo e não reclamam de nada. Tem aquele outro que perdeu um dedo mindinho, se acha vítima do trabalho e coitado dele. Dali para frente ele não é a mesma pessoa porque falta um dedinho mindinho dele, que seja. Não é verdade? Eu posso falar isso porque eu conheci uma pessoa assim. Aliás, eu conheci 2 pessoas, uma oposta da outra. Uma que era tetraplégica, que nasceu sob essas condições, não aprendeu a andar, né? Que tem gente que sofre acidente, né? E depois fica tetraplégico. Nesse caso, não. Esse rapaz nasceu já com os membros
superiores e inferiores, que são os braços e as pernas, completamente atrofiados. Então, desde o seu nascimento, dependia dos outros, para tudo. Vocês entenderam? E eu conheci ele quando ele era um rapaz. E ele estava sempre alegre, brincando, mexendo com todo mundo. Era um cara, sabe, não tinha complexo de nada, mexia até com as garotas, esse rapaz. E eu conheci uma outra pessoa, que ela tinha um ligeiro defeito no pé, nasceu com o pé, né? Eu não sei o nome dessa doença, mas um dos pés era torto assim, com quase que reto, né? E ela tinha um complexo tremendo de inferioridade. Achava que ela era uma inútil e a energia que ela vibrava era tão ruim que fazia mal para quem se aproximasse dela. Essa menina, essa moça, trabalhou na minha casa, né, como doméstica, a pessoa fala secretária, só para, não sei porquê. Mas ela trabalhava, porque eu trabalhava fora, minha esposa trabalhava fora, e precisava de alguém para, né, manter ali a casa limpa. E quando a gente chegava, eu entrava em casa, eu me sentia mal. Eu tinha uma pena dela, uma dó terrível. E com o tempo, pedi para minha esposa demiti-la porque a energia não era boa, ela me fazia mal. Entendeu? E depois vim refletir melhor e vi que realmente ela não estava suportando aquele problema físico que ela nasceu, que com certeza ela pediu para nascer assim, mas para ela foi muito difícil. E para esse outro rapaz que era tetraplégico, nada foi difícil. Ele estava sempre rindo, mexendo com os outros, brincalhão, enfim, você se sentia bem estar do lado dele. Então, gente, vamos fazer um esforço para sermos melhores, pelo menos para não termos essa energia negativa que a gente acaba afetando os outros, né? E as pessoas sentem e vão querer se afastar da gente. Que a gente possa vibrar bem e não tem outro jeito não. É dominando nossos pensamentos desequilibrados, controlando eles, conforme aqui fala Emmanuel, sempre observando que tem pessoas que estão passando por dificuldades muito maiores do que as nossas e não vivem reclamando, se lamentando. Não é verdade? Principalmente essas pessoas que vivem na miséria, aqueles que não têm um lar, que moram nas ruas, os que estão nesses países que estão sofrendo com a guerra. Imagina você morar com teus filhos ou sofrendo ataques de bomba que você não sabe se vai acordar, né, com uma pedra caindo na tua cabeça ou uma bomba. Então tem lugares terríveis, onde seres humanos suportam cada coisa que eu te contar, só Deus mesmo para ajudar. Não é verdade? Então vamos dar valor àquilo que temos. Aquilo que nós temos é muito grandioso, porque Deus está presente na vida de todos nós, ok? Deus não te deu privilégio, você fez por merecer o que está passando. Seja bom ou seja ruim, aos seus olhos, no final é sempre bom, porque é o que Deus quer. É o bem teu, o meu e de todos nós. Bem, já falei bastante. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.